Olá, bom dia, meus amigos aqui do canal. Ajude o canal para que a gente mantenha aí o podcast todos os dias aqui contando experiências sobre o mundo da iridologia, sobre as experiências do campo, experiências científicas, experiências a qual eu participei, e todos os tipos de situações em prol para o desenvolvimento da iridologia, em prol do diagnóstico e comparação dos materiais, dos fundamentos, dos mapas e dos tratamentos também, sendo acompanhado por este tipo de diagnóstico, por esse tipo de metodologia do conhecimento da saúde orgânica através da íris do olho. Hoje aqui eu tenho duas perguntas aqui, foram mandadas por e-mail. Não é uma pergunta, é sugestão para o podcast. Falando aqui sobre... Professor Manassés, me conte um pouco sobre algumas experiências no interior do Brasil sobre a pesquisa de campo, né, e a eficiência do íris diagnose profissional que engloba a íris, pupila, esclerologia e a psicoiridologia. Também aqui tem a segunda sugestão, falando a respeito do tratamento natural de picadas peçonhentas, principalmente picadas de cobra no interior do Brasil. Também tive esse tipo de experiência, tá? Como apareceu na íris o fenômeno de envenenamento, né, sanguíneo, e como foi feito o resgate na comunidade que estava em torno de 350 quilômetros longe da maior cidade da região, tá? Então isso que importa para nós, que somos profissionais da iridologia, que estudamos a iridologia, essa questão aí, tá? Do se funciona ou não, ou não, tá? E isso que importa para nós, se o fundamento da iridologia funciona ou não, tá? E vou comentar também de como foi resolvido em alguns casos, tá? O uso de substâncias exóticas para o tratamento e recuperação da saúde, tá? Então é isso que nós vamos estar comentando hoje. Você que gosta aí de participar e também pode enviar a sua sugestão, né? Ajude o canal, clique no sininho, faça a sua inscrição, tá? E aí desta forma você vai estar ajudando a gente estar crescendo, né, nesta divulgação aí dessa maravilhosa ciência do mundo da iridologia, tá bom?
Então vamos lá. Foi organizada então uma equipe para a gente fazer uma viagem para uma região do Tocantins, onde a gente ia visitar uma comunidade quilombola para a gente fazer avaliação da íris do olho e também da esclera, bem como os fundamentos da íris escura, tá? Conhecido como íris black, tá? Então a gente foi para essa cidade e antes de chegar na cidade, o caminho, né, a estrada foi assim, era asfalto, depois começou a estrada de terra, esse asfalto, depois acabou a estrada, a gente continuou pelo GPS, pasto adentro, né, como diz no Goiás e no Tocantins, andando pelo pasto, seguindo o GPS, GPS via satélite, até a gente chegar no local, tá? Foi então iniciado os trabalhos. Cada componente do grupo foi responsável por uma ação. Teve anamnese, triagem, aferição de pressão arterial, medição de glicose. Claro que na nossa equipe tinha enfermeiros autorizados para fazer isso, tá? O iridologista não faz, mas os enfermeiros podem fazer. Enfermeiros que também eram estudantes de iridologia. E a gente constatou então a grande predominância da íris escura, né, conhecido como íris black, e a gente fez as anotações de que a íris black ela é predominante dentro da linhagem pura africana, tá? A linhagem genética mais pura possível, sem muita mistura, sem miscigenação. A predominância é íris black, íris negra. E claro que no curso de iridologia a gente apresenta quais são os fenômenos que são visualizados na íris black e quais os principais problemas, das pessoas de origem africana. Também vou falar aqui de um caso importante que a escassez de água dificultava o manejo de ungüentos e extratos fitoterápicos, né? Eles tinham o fogo, usavam alimentação à base do polvilho, da mandioca, né? Também da palmeira, né? O piqui, também utilizavam pouco arroz, porque o arroz vinha de longe, né? Vinha carregado por cavalos, porque era comprado numa cidade em torno de 80 quilômetros de distância. É uma cidade de Estreito, tá? O nome da cidade Estreito, a divisa do Tocantins com o Maranhão. Então ficava em torno de 80 quilômetros essa comunidade quilombola no norte do Tocantins, tá? Então as comidas vinham por mulas, né, como antigamente. O rio passa em estreito, então lá o rio é longe. Então a água era usada num sistema de cisterna colhida do telhado, né, como é já de costume, desenvolvida aí pelo sertão do Brasil. Mas naquele momento a água que se tinha era só mesmo para cozinhar e fazer asepsia à moda desértica, né? Que tipo de moda desértica era essa? Passar o pano úmido no corpo, beleza? Como fazer então um tratamento, como utilizar as bases da medicina natural, que é hidroterapia, geoterapia, a fitoterapia por intermédio de extratos líquidos, tá? Então
a gente fez a avaliação e constatou uma grande concentração de anomalias do sistema circulatório, principalmente na área periférica inferior, na região das pernas, ali no sentido horário das 6 horas do mapa da íris. Então, teve pacientes que já estavam com alguns ferimentos por questões de picadas de mosquito que leva a um ferimento, e eles tinham a forma de usar a água fermentada da farinha, do processo de fazer a farinha de mandioca, para poder estar passando ali. Tá? Então mantinha o ferimento estável, mas não cicatrizava, não ajudava o organismo na solução dos problemas. Então o que a gente fez então? Vamos usar a água, né, ali da sobra, né, do extrato da mandioca, que eles colocam a mandioca para fazer ali a fermentação, para fazer a farinha. Então vamos usar esse líquido, né, vamos usar o líquido, misturar com ervas medicinais piladas no pilão e a argila, né, barro. A gente conseguiu cavar um buraco lá e tirar a argila ou terra de um buraco aí abaixo de 25 centímetros, né, do nível do solo abaixo. A gente conseguiu tirar, peneirar as pedras, as raízes, e fazer a cataplasma de argila, aí usando esses métodos da natureza para a cicatrização e o combate a esse tipo de ferimento. Bom, ficamos 15 dias na região, fotografando, filmando e também fazendo análise e anotações. E a gente comprovou então que todas as anomalias nas pernas, bem como também alergias na região lombar e também no couro cabeludo, né, região tegumentar como um todo, né, o sistema tegumentar comprometido, era uma questão não fenotípica, mas sim genotípica. No curso de iridologia que nós ensinamos, a gente mostra o fenômeno fenotípico baseado no genótipo, né? Fenótipo baseado no genótipo. O que é isso, professor Ansés? É quando a sintomática aparece baseada na disposição genética. Então existe a sintomática diretamente ligada à deficiência do gene, da constituição genética do indivíduo, e tem a disposição, que é o defeito, um certo defeito na formação do gene, referente àquela parte do sistema orgânico, que é o sistema tegumentar, a parte periférica, que também no curso de iridologia nós ensinamos que a 7ª área concêntrica é a última a ser formada, que é a área tegumentar, região da pele e pelos e o couro cabeludo, né? Então tinha muita gente também com problemas de alergias no couro cabeludo, excesso de caspa, coceira, e então eles usavam outras alternativas passadas por centenas de anos. Uma delas era lavar a cabeça com a própria urina. Então imagine aí a experiência maravilhosa e fantástica que a gente teve, né? As anotações. Então, pessoal, foi feito sim a comprovação da disposição genética da predominância da íris escura, conhecida na iridologia internacional como íris black e íris negra, e as suas patologias e sintomáticas dos portadores desta íris. Também a gente comprovou ali a questão da hereditariedade, né? Herança paterna, herança materna. Também a gente comprovou ali também
a potencialidade psíquica, né, chamada a psicoiridologia, a qual a predominância psíquica dos nativos ou do sangue puro, né, ou dos descendentes africanos. Tá? Então deu para a gente ver aí também a predominância comportamental. Tá bom? Então foi feito ali outros tratamentos fantásticos, outras formas de pesquisa da esclera também, por que a maioria possuía olhos avermelhados. Então a gente chegou a comprovar também o fundamento da esclera, que a esclera avermelhada indica distúrbios do sistema circulatório, e pela investigação da íris na 7ª área concêntrica a gente viu que está aí correlacionado com o sistema tegumentar e o distúrbio circulatório periférico. Tá? É isso aí, o sistema circulatório periférico comprometido, baseado na disposição genética da linhagem dos povos africanos. Então, encerrado as pesquisas científicas e anotações, a gente se deslocou para uma outra região, aonde eram ribeirinhos, moravam lá no rio, na beira de um córrego, que nós chamamos de um rio pequeno, então um dos afluentes do Solimões, tá? Do rio Solimões, e do rio Araguaia também, e a gente encontrou isso daí. Eram pessoas que desenvolviam aí doenças também no sistema tegumentar, mas era diferente. Segundo a junta médica, que de vez em quando ia lá e a gente conversou com eles, eles falaram que eram lepra, eram tratados como lepra. Falando, então vamos ver aí como que a lepra, essa sintomática, essa patologia vai se mostrar na íris, né? A origem, né? O porquê que isso acontece, né? Como que está sendo o estilo da alimentação desses ribeirinhos. E a gente chegou lá então e fizemos nossos trabalhos de aproximação, anamnese, questionamentos, e fomos logo para o exame da íris, fotografia, filmagem, análise da esclera, anotações e apontamentos, marcações no mapa da íris, do mapa da esclera, perfil comportamental, análise da pupila, e a gente chegou então à conclusão de que a falta da vitamina C e a falta do complexo vitamínico B, além da disposição genética também, já não era o caso tegumentar, mas sim da má circulação interna, que nós chamamos na iridologia avançada como má circulação epitelial, que é a má circulação interna, mais periférica do órgão. E isso então levava à deficiência de assimilação desses nutrientes pelo intestino grosso, conhecido popularmente, mas cientificamente o cólon. O intestino cólon, então ele tinha deficiência na sua ação de assimilação desses vitamínicos, né, e também de alguns minerais, para o fortalecimento do sistema circulatório tegumentar, que estava intimamente ligado com o sistema circulatório da parte interna, tá? Periférica dos órgãos. Bom, eu estou tentando aqui usar termos e palavras que sejam mais fáceis para um leigo que esteja assistindo aqui o nosso podcast, também para um profissional que possa entender também. Então a gente fez o tratamento do uso da romã, que estava em abundância, com a beterraba que eles plantavam para vender, né? Eles plantavam beterraba e a romã para vender na cidade
de 210 quilômetros de distância, que é São Domingos, tá? No Rio Araguaia, e uma cidade que também eles negociavam, agora não estou lembrado, que era ali na confluência do Rio Solimões, tá? E foi feita então essa análise e a gente comprovou isso daí, né? Que também era um fenômeno fenotípico baseado no genótipo. Quer dizer, professor, mas o que é isso? É uma anomalia baseada numa disposição genética. O termo antigo, na época que eu fui formado, chamava-se predisposição, mas não existe predisposição. Hoje já se sabe que é disposição. Então existe uma disposição ao aparecimento de sintomáticas quando há uma fragilização genética em qualquer parte do corpo. E aí eles mostrou aí com várias lacunas na área, na quinta e sexta e sétima área concêntrica, bem como nas áreas específicas, né, como fígado, cólon, estômago, região das pernas, dos pés e também do couro cabeludo, tá? Também foi constatado na região das mãos também. Tanto a pigmentação fenotípica e algumas partes com a visualização aí, a presença dos fenômenos genotípicos. Tá? Então foi feito o tratamento com o suco, né, o sumo da beterraba, associado com o sumo da romã, né? Foi ingerido aí esse sumo 3 vezes ao dia. Não houve aplicação de cataplasma, porque a gente viu que a causa estava sendo mais necessidade de assimilação e processo anti-inflamatório na parte interna do organismo e não externa, como foi feito na visita quilombola. Então, com 15 dias também de aplicação dessa terapêutica, acompanhamento de campo científico, acompanhamento diário, análise de íris, esclera, pupila e também a parte comportamental que já diferenciava dos indivíduos de origem africana e então tinha um padrão comportamental diferente ali, os habitantes, né, os ribeirinhos, que é uma mistura de brancos com índios e também africanos, tá? 3 etnias ali misturadas, então dava um padrão comportamental diferenciado. Isso nós estudamos também no nosso curso de psicoiridologia. Bom, pessoal, esse é o podcast, finalizando aqui, contando aí um pouco só das experiências, tá? Lembrando aí que só na minha carreira eu possuo aí em torno de 2.000 experiências, tá? Trabalhei aí em quase todos os estados brasileiros como pesquisador científico para a iridologia internacional na atualização do mapa da íris, que foi concluída aí em 2021. Tá? Então eu agradeço a todos. Aproveite, faça sua inscrição aqui no canal do YouTube, dê o seu joinha, dê o seu like, ajude o canal. A gente precisa de inscritos. Ajude o canal, porque nós estamos falando aqui para o mundo a verdade. Nós estamos abrindo aqui o livro do conhecimento. Nós estamos abrindo o conhecimento para todos os interessados na ciência iridológica, que inclui avaliação da esclera, avaliação da pupila, avaliação da íris, nas suas subdivisões comportamentais e nas análises da hereditariedade.
Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau, tchau.